aí, pessoal, olha, nós aqui mais uma vez, espero que estejam todos bem. E hoje, mais uma vez, uma pessoa especialíssima, mas eu não vou falar ainda até que você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta e traz mais gente para ver e assistir e ouvir e prestar atenção nessa pessoa que eu amo de paixão também, né? Eu falo, eu não tenho culpa que meus amigos são muito, muito queridos, muito bacanas e muito competentes. Então, a gente sempre está trazendo aqui pessoas muito especiais. Essa também é mega especial, que eu amo de paixão, é a nossa querida Marina Campos. A Marina... É até difícil de apresentar a Marina, mas ela é uma pessoa amorosa, muito querida, é uma biomédica que tem uma história incrível de vida e que traz essa história de vida como uma lição para a gente também, muito aprendizado. Mar, estou muito feliz de ter você. Eu que estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, nosso café aqui compartilhando as nossas experiências. Prazer, obrigado, Pri. Obrigada eu, viu, Mar? Obrigada por você ter vindo, né? Parte do teu tempo, a gente sabe que a Marina tem uma super agenda, graças a Deus, aí que todo mundo tem ela um pouquinho, mas que legal ter você, então super obrigada e muita gratidão por isso. E queria que você falasse, assim, um pouquinho de você, né? Se apresenta, né? Um pouquinho da tua história e a gente vai desenrolando aí esse papão. Ai, que delícia. Eu sou Marina Campos, trabalho com desenvolvimento humano, gestão de pessoas há alguns anos. Sou biomédica de formação, fiz mestrado e doutorado na USP. E no momento do final do meu doutorado que eu tive um alerta na minha vida, que foi a síndrome do pânico. E aí, desde então, eu prestei mais atenção em todos esses processos, não só em mim, como nas pessoas que estavam perto de mim. Então, na época, eu já trabalhava no laboratório dos meus pais, no Sunset, e eu levei essa questão do desenvolvimento humano para a equipe lá. E percebi uma mudança muito grande, percebi um desenvolvimento da equipe, e aquilo me encantou em desenvolver isso em outros locais também. Então, hoje é o meu propósito, hoje é o que eu amo fazer, e estar aqui, compartilhar isso com as pessoas. E trabalho também na Universidade de Mogi das Cruzes, como você, sou professora, adoro ser professora, os alunos chamando professora, adoro essa sensação, falo que se a gente deixar a nossa marca de alguma forma e mudar a vida das pessoas de alguma maneira, valeu a nossa existência. Então, todos os dias, para mim, eu tenho essa filosofia. Se alguém naquele dia respirar melhor pela minha existência, já valeu eu ter vivido aquele dia. Então, eu tenho muito isso como um lema. Sou mãe da Maria Clara, do Matheus, esposa do Júnior, e estou muito feliz de estar aqui, sua amiga. Linda, linda, né, gente? Linda por dentro, por fora, maravilhosa. Parceira e professora também, que me orgulha muito, né? Porque quando a gente tem pares bacanas, principalmente na educação, né, Má? A gente sabe a diferença que a gente pode fazer. Então, eu tenho muito orgulho de você. Muito de verdade, assim, muito carinho, muito amor e a gente está sempre conectada, né, também. Estava falando isso com a Lísia, essa conexão, eu falo, às vezes a gente está distante, está longe, troca ali uma figurinha e tal, mas tem uma conexão de amor aí muito especial, né? Muito. Então, eu vejo que a gente tem uma missão aí muito incrível e que a gente uma se gruda na outra e se ajuda para seguir, né? Isso mesmo. Essa tua história, né, que vem e que faz um break mesmo aí na tua existência, né? Que foi essa questão que você teve da síndrome do pânico e tudo mais. E como que você descobriu a ferramenta? Eu acho que nem é uma ferramenta. Eu vejo hoje o Mindfulness como quase uma filosofia de vida, né? De retornar ao que a gente deveria ser. Como que você descobre isso e parte aí para esse tema e começa a trabalhar atenção plena e depois outros tantos temas que você trabalha super bem? Como que isso veio para você? Então, Pri, veio de uma forma muito forte e veio de uma forma onde eu enxerguei que naquele momento era eu comigo mesma. Então, não adiantava eu querer fazer pelos outros, eu querer cuidar das outras pessoas, abraçar um mundo que muitas vezes a gente quer fazer isso na melhor das intenções, se a gente não cuidar da gente mesmo. Igual tem aquela frase nos avisos de avião: se faltar oxigênio, máscaras cairão sobre suas cabeças. Coloque primeiro em você e depois na pessoa do seu lado. Então, esse lema, para mim, essa percepção desse cuidado que ele precisava, de qualquer forma, acontecer primeiro comigo,
me senti muito mal no começo, porque eu me sentia egoísta. Como assim? Eu vou fazer por mim? E aos poucos, à medida que eu ia mudando as minhas conversas internas, à medida que eu ia me conectando mais comigo, cuidando melhor de mim mesma, eu comecei a tratar melhor as outras pessoas também, a cuidar melhor de todos que estavam ali ao meu redor. Então, acho que foi esse o grande aprendizado que eu tive naquele momento dessa conexão comigo mesma, por meio de respirações, de conexões, de parar mesmo, de dar alguns passinhos para trás. Sabe igual quando você está num joguinho de tabuleiro e tá lá, volte 3 casas? E tá tudo bem voltar 3 casas. Então, ou então fique uma rodada sem jogar, ou volte para o início do jogo e tudo bem. E as crianças continuam brincando ali, não continuam? Por que às vezes a gente se depara com uma situação dessa e sai do jogo? Então, naquele momento, eu percebi que não era sair do jogo, era dar 3 passinhos para trás, para tomar fôlego, para cuidar de mim, e aí dar sequência no jogo, continuar nos passos curtos e firmes. Então, esse foi o aprendizado e esse momento de que está tudo bem voltar algumas casinhas. E você viu isso sozinha ou você teve alguma ajuda? Alguém? Então, na época eu fazia yoga, eu estava num momento onde eu praticava já yoga e eu mergulhei, a minha vida era isso, manhã, tarde e noite. Até hoje, para eu sair de casa, eu preciso ter a minha meia hora no meu momento de yoga e de respiração, senão eu não consigo sair, eu não consigo pegar meu carro e sair da garagem se eu não tenho esse encontro comigo mesma primeiro. Eu brinco que é uma reunião, de manhãzinha, deixo as crianças na escola e eu preciso fazer uma reunião comigo. E essa reunião comigo é o meu momento de parar, respirar, me perceber, porque a hora que a gente faz isso, esse momento de uma respiração maior, a gente abre um leque de opções e aí a gente consegue fazer mais escolhas conscientes. E isso nos traz mais liberdade daquilo que a gente vai fazer naquele dia por nós, pelas pessoas da nossa família e pelas pessoas da nossa cidade, do nosso mundo, né, que estão aí. Então, foi dessa forma que eu percebi ali esse momento de trazer essa respiração maior. E você fez alguma leitura na época? Você foi ler algum livro, tal, ou não? Foi só a prática mesmo da yoga? Pri, eu sempre li bastante, eu sempre gostei muito de podcast, eu sempre gostei muito de resumo cast, de livro, de audiobook. Enquanto eu tô lá fazendo os meus alongamentos, essas respirações, eu gosto muito dessa sensação de que eu tô aprendendo. Eu sinto que eu tô muito conectada ali. Então, na época, eu lembro que foram muitos livros ali do Yuval Harari que me ajudaram bastante. O livro até, inclusive, o Sapiens, né, o Homo Deus. Então, me ajudou muito. Gosto muito dos livros do Mário Sérgio Cortella também. Foram muito importantes na minha vida. Por que fazemos o que fazemos. Eu sei que você gosta muito dele também. A sorte segue a coragem. Então, eram vários livros que eu escutava. Os livros de inteligência emocional do Daniel Goleman. E acho que um deles, em especial, que é um livro que eu tenho muito carinho, é o livro Foco, do Daniel Goleman. E é interessante, quando a gente para olhar primeiramente para esse livro, parece que é fazer tudo. E justamente o que ele mostra no livro é que focar não é apenas dizer sim para as coisas certas, mas também saber dizer não. Então, ele traz lá de que forma que a gente pode sustentar a nossa atenção e fazer escolhas conscientes, resistindo à tentação das distrações, que é o que a gente tem hoje o tempo todo. Montão, né? É até uma doença, né, caracterizada do Vale do Silício, o FOMO, que é o Fear of Missing Out. Então, a gente às vezes entra nessa sensação de que a gente tinha que estar fazendo tudo. E aí a gente se pega fazendo tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Aí é terrível. Então, esse momento é aquela hora do opa, deixa eu voltar. Então, essa é a ideia do livro. O foco do dizer não. Então, para quais as coisas que eu vou optar nesse momento por não fazer? Para daí eu fazer as escolhas conscientes também. Então, todas essas leituras, congressos, processos de desenvolvimento foram, para mim, e, consequentemente, conectada ao meu propósito, espalhar isso para as pessoas para poderem também encontrar esse equilíbrio, né? Esse caminho do meio que eu falo aí, né? Que não legal. Às vezes não é o equilíbrio, é encontrar o equilíbrio dentro do desequilíbrio. Então, não é ser equilibrado, é ser equilibrista, né? Que é aquela sensação de, peraí, deixa eu voltar para o meu prumo,
respirar, e aí a gente começa outra vez. Aí pega, né, e aí vai para o dia. Então, foi dessa forma que eu, naquele momento, me encontrei, e é até hoje, Pri. Eu falo que quando várias pessoas aqui que estão nos ouvindo, de repente já passaram por síndrome do pânico, burnout, enfim, essas crises, dessa ansiedade patológica, porque a ansiedade tem um lado bom e ela tem um lado ruim, mas algo que hoje eu vejo que não é uma condenação, mas é uma condição e que a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor maneira. Então, eu digo assim, eu percebo muito isso em mim hoje. Se eu começo a tudo o tempo todo ao mesmo tempo, acelerar aquela coisa de encher a não estou dando agenda. conta, eu tinha que estar fazendo mais. Aí eu já começo a perceber minha respiração ofegante, coração disparado, estômago. Então, aí é a hora que eu paro e falo, peraí, bússola, meu corpo, deixa eu me conectar, deixa eu respirar, deixa eu voltar. E aí eu consigo continuar. Então, hoje eu percebo muito essa sensação nítida no meu corpo. E aí eu lido da melhor maneira, encontrando essas ferramentas possíveis aí que nós temos ao nosso dispor aí, que não são fáceis, são simples, mas não são fáceis, porque exigem esse todo dia, né? Um pouquinho todos os dias. E o legal, gente, é assim, é que a Marina tá falando aqui, eu tô lembrando de muitas conversas nossas, né? Muitas vezes essa sensação, eu acho que essa sensação, ela é unânime, assim, eu tô fazendo pouco, não, eu podia estar mais, eu tinha que estar aparecendo, não, eu tinha que estar lá. É aquilo que você falou, FOMO, mais um monte de outras questões, né? E aí eu te falo que nesse lugar, na política, isso é muito mais latente, assim, né? Isso é quase uma exigência. E muitas vezes a gente conversou. Eu nem estava ainda, né, como vice, em outras épocas, e você fala, Pri, calma, né? Dá esse passo para trás, respira, cuida de você. E eu ouvia, sabe? Assim, não só ouvia, mas eu falava, não, vou fazer isso que a Marina tá falando. Eu acho que não preciso estar fazendo tudo, blá, blá, blá. Calma. E funcionava muito para mim. Funcionou muito, funciona. Eu tô num momento exatamente desse, que você fala, Pri, calma, ó, vai com calma, cuidado. Não, escolhe o que você vai falar. Fala não, né? Agora não dá, tem outras questões. Então, a teoria, e aí eu acho muito legal essa questão da Marina de ter vivido isso e ter colocado em prática para ela mesma, que aí você é uma testemunha viva do que está acontecendo, mas eu também, muitas vezes, tanto é que eu estou lá na prefeitura com o teu livrinho fotografado ali no Mindfulness, todo mundo sabe. É a hora que eu abro o celular, pego as fotografias ali que eu tirei do teu capítulo e explico, conto de quem é, né, posto, enfim, e tenho levado para as pessoas. Então, essa atitude também, né, Má? Eu acho que a atenção plena é a base de tudo, não tenho dúvida. Mas ter atitude em relação ao que você está prestando atenção e está captando, porque também não adianta a gente prestar atenção, olhar, né, e não fazer nada. Mas o que fazer? Escolher o que fazer, o que você falou. Como que eu escolho? O que eu digo não, o que eu digo sim? E eu acho que tudo isso acontece na nossa mente de uma forma tão rápida e, ao mesmo tempo, como eu vou escolher? Né? Na prática, né? Como que isso funciona? Assim, como que você vê? Esse é um cuidado que a gente precisa estar atento, que está acontecendo muito com a gente hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né, Pri? É algo que aconteceu no pós-pandemia, agravou mais isso ainda, que é aquele fenômeno que a gente chama do viés de negatividade da nossa mente. Então, isso acontece com todos nós o tempo todo, que é o quê? O nosso foco, ele é muito maior para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo. E isso é algo bom que aconteceu para a evolução da nossa espécie. Que bom que isso aconteceu, senão a gente não estaria aqui. Imagina os nossos ancestrais tivessem ficado lá, de olhar a beleza do céu, teriam sido devorados por um leão. O fato é que hoje em dia, e depois da pandemia principalmente, a gente ficou, parece que num estado de luta ou fuga, todas as pessoas, o tempo todo. Em estado de alerta o tempo todo. Então, o que isso gera? A hora que a gente está ali descansando, a gente não consegue desligar, né? Não consegue. Por quê? Até o Bill Churran tem um livro da Sociedade do Cansaço, que essa sensação de que eu preciso estar produzindo o tempo inteiro, eu preciso estar entregando o tempo inteiro, eu preciso estar performando o tempo inteiro. Até é uma provocação no meu livro, que começa com essa pergunta. O que é alta performance? Porque é para cada um. É
para cada um. Né? E aí a gente volta nessa questão do livro do foco do Daniel Goleman. Peraí, o que não é alta performance para mim? Então, peraí, deixa eu entender primeiro o que não faz sentido. Porque hoje, grande parte das coisas que acontecem é a gente estar fazendo algo que não faz sentido nenhum para a gente. E aí, volta para o foco do Daniel Goleman, né? Então, o que está gerando essa ansiedade negativa, esse viés de negatividade, de eu ficar o tempo inteiro ligado com coisas negativas e achando que eu tenho que resolver problemas o tempo inteiro, e olhando mensagem do celular, sabe? Então, peraí, volta. E uma das estratégias que eu tenho usado demais nesse momento para isso, Pri, é o que a gente chama do exercício da suficiência, chama apreciação investigativa, que é o que a gente já conversou muito sobre isso também. Eu amo esse exercício dentro do propósito, dentro desses conceitos. O que é esse exercício que tem me ajudado muito nesse processo, que eu me percebo muito assim também? Só resolvendo o problema, coisa negativa, opa, então a gente para. Não é fazer de conta que os problemas não estão acontecendo. Ok, eles estão ali. Agora, no meu dia de hoje, o que de bom aconteceu no meu dia de hoje que eu me orgulho de ter feito? Então, o que eu vou chegar no final do meu dia e vou, entre aspas, ali, escrever na minha agenda, fazer um balanço e, de fato, trazer para minha atenção algo que foi positivo, algo que deu certo, algo que eu me orgulho de ter realizado, sabe? Porque isso é algo que hoje a gente passa batido. Então, chega no final do dia, eu só tenho o que na minha cabeça? Né? Só problema. Não fiz aquilo, não fiz aquele outro, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Como é que a gente dorme assim? Então, hoje é insônia, o tempo inteiro agitado, ansiedade. A cabeça que não para. E aí, aquilo que você fez e que foi bom, e que deu certo, e que foi excelente, passa simplesmente como se não existisse. E aí vem aquela frase até do Gustavo Arnes que eu adoro. A nossa vida acontece onde a gente coloca a nossa atenção e somos tão felizes quanto somos capazes de perceber a nossa felicidade. Então, quanto da nossa vida que a gente está deixando passar sem se dar conta, sem perceber isso, e além de tudo isso, além desse foco maior nas coisas que deram certo, que eu me orgulho de ter feito, que foram boas, fazendo esse exercício à noite, que é o ideal, a gente tem a liberação de vários hormônios e neurotransmissores que nos trazem aquela... sabe aquele conforto? Parece que alguém está te abraçando por dentro, assim, aquela sensação de... foi tudo bem. Mudar o mindset, Má? Isso, mudar essa visão. Saber que sim, a gente tem as questões a serem resolvidas e de manhã é legal a gente olhar para tudo aquilo que a gente precisa realizar e fazer no dia os objetivos, mas à noite fazer esse exercício desse balancete, desse balanço da apreciação investigativa, de deixa eu trazer a minha atenção não só ali, sim, para o momento presente, mas hoje nesse excesso de ansiedade e tudo, além de eu olhar para o momento presente nessa respiração, o que de fato eu fiz hoje, pequenas coisas, porque também se a gente for só se dar conta das grandes coisas, não vou ter o que escrever no final do dia, né? Só, ganhei um carro, meu filho nasceu, peraí, então não é, né? Calma, são pequenos detalhes. Por exemplo, puxa, hoje eu estou feliz porque consegui fazer uma lição de casa com a minha filha, porque um aluno meu falou para mim que fez sentido para ele aquilo. Então, olhar para aquilo de fato, sabe? Dar atenção para aquilo e validar emocionalmente, temperar emocionalmente aquilo, sabe? Trazendo à tona para a gente mesmo ali o que é importante para a gente. O que valeu naquele dia, sabe? Que foi bom, que me sinto bem em ter feito. E aí é a alta performance, porque é meu. Eu não preciso que alguém valide isso. Ou que seja igual de alguém, né? Eu tenho que validar isso. Por quê? Porque para mim aquilo é importante, que eu importar, trazer para dentro. Então, esse é um fato hoje que tem me ajudado nessa questão desse não ter o viés de negatividade, porque sim, o medo ele é super importante, a ansiedade ele é super ótima, fundamental no momento de usar como combustível, mas no final do dia, como eu faço para agregar tudo isso e dormir bem, sabe? Encerrar o meu dia e falar foi bom, valeu a pena, sabe? Valeu a pena aquele dia. E as coisas que eu não consegui ou as coisas que não foram tão boas, a gente trabalhar isso de uma outra forma. Sim, a gente olhar, sim, marcar para o dia seguinte
Agenda, Pri, agenda você sabe, a gente já conversou também bastante sobre isso, é necessário, são importantes, nós temos as nossas atividades que precisam ser realizadas, tem coisa que vai ser ótima, tem coisa que a gente gosta, tem coisa que a gente não gosta tanto, aí a gente aprende a gostar, que a gente sabe que é importante isso, e tudo bem. Então, leva para o dia seguinte essa atividade, Deixa se anotado. acolhendo, sabe? Tá. Se acolhendo. Puxa, hoje não estava num dia bom e tá tudo bem não estar tudo bem. Não precisa todos os dias serem de alta performance, de explosão, de dar tudo super certo. Essa vulnerabilidade nesse momento também ela é super importante, esse acolhimento. Essa conversa que a gente vai ter com a gente mesmo ali. De falar, olha, tá tudo bem. Hoje não foi um dia que foi e amanhã Vai ser a gente um novo dia. muda as estratégias, é um novo dia e tá tudo ótimo. Isso tem muito a ver com amor próprio, né, Mar? É você também se aceitar e se amar, né? E Se cuidar, cuidar, né, Pri? A gente tá tão preocupado aí, às vezes, em cuidar das pessoas E e a você? gente mesmo. Que é E as a gente, que é o máscaras, que a né? gente começou falando, é a máscara de oxigênio. Se eu for, que aí entra muito no ponto também, que eu tenho trabalhado muito isso com os meus alunos, da comunicação não violenta. Porque o que é a comunicação não violenta? Não é o que eu falo, é o que eu penso e é quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas para eu estar agindo daquela forma. Então, peraí, então, primeiro eu tenho que achar as estratégias para as minhas necessidades, suprir as minhas necessidades para eu saber fazer um pedido correto para as pessoas daquilo que eu quero. Porque muitas vezes, puxa, eu não estou me dando aquilo que eu preciso. Aí eu vou cobrar que as outras pessoas me deem? Sabe? Então, suprir, né? suprir essas necessidades. Então, eu preciso avaliar isso em mim, supri-las e fazer o pedido corretamente para as pessoas, que são os passos aí da comunicação não violenta, né, do Marshall Rosenberg, os 4 passos, mas num contexto da gente saber que se conectar às outras pessoas não é fazer tudo por essas pessoas sem fazer pela gente também. É como um carro, né? A gasolina, manter o combustível, manter os pneus em ordem, senão ele não te leva a lugar nenhum. Então, é manter esse equilíbrio vital, vamos dizer assim, né? Tudo arrumadinho, né? Tudo Contigo. a casa em ordem, então você né? ressignifica mesmo, acho que o conceito da performance, alta performance. Isso, né? ressignifico, Pri. Eu ressignifico porque eu pergunto, eu devolvo essa pergunta com a mesma pergunta. As pessoas às vezes falam, Marina, me ajuda, o que é alta performance? Eu falo, o que é alta performance? Responde, né? Para você. É. O que faz sentido para você, sabe? Eu tenho para mim as coisas que faz sentido para mim. E para você? O que faz você vibrar? O que faz o seu coração bater mais forte? Quando você está fazendo aquilo, o tempo não... Que nem aqui, ó. Para mim, você fica até meia-noite, até amanhã, que delícia. É uma sensação gostosa. É uma sensação que o nosso coração vibra. Então, é nesse sentido Por que... isso que você fala também do autoconhecimento, né, Mar? Sim, muito fundamental, porque aí é o quê? O que nutre? O que nos nutre? O que faz o sentido para cada um? Não adianta falar para o mundo inteiro que todo mundo tem que fazer yoga. Não, peraí, às vezes a pessoa gosta de correr, às vezes a pessoa gosta de andar de bicicleta, às vezes a pessoa gosta de um determinado tipo de trabalho. Ah, eu gosto mais de trabalhar à noite. E tá tudo bem. Não tem o que é o certo. O que é esse conceito de sucesso? Tanto que eu tenho até a frase no livro também, né? O sucesso é se conectar com o seu propósito. Sonhar e acreditar nas pessoas, no mundo e na vida. E aí a gente fecha essa ideia da alta performance com esse complemento do propósito junto, sabe? De estar conectado àquilo que faz sentido pra gente. Total, né? Mar, e se você encontrasse a Marina, né? A gente tem falado muito e tem recebido muito lá nas enquetezinhas, né, do Instagram, aquela questão de o que a professora Pri trouxe para a vice-prefeita Pri ou para a política, enfim, né? E eu falo muito ali, eu acho que o grande lance para mim da professora Pri na política toda a história tem 3 lados, né? Então a gente ouve o meu, o seu e a verdade. Então essa mediação, né? Aí eu tenho um pedido lá no bairro X, por exemplo, e a gente tem um lado da prefeitura que precisa fazer o trabalho. E aí você está ali no meio, mas como que é? Não vai dar no prazo que quer, porque a pessoa quer para tal, tá desesperada, precisa daquilo. E a gente aqui no meio, né? Então eu uso, né, fazendo um paralelo. Claro que são as vontades ali, os 2 lados, e
no mínimo, eu penso, eu preciso explicar para a pessoa o que está acontecendo, por que demora, por que acontece isso, tal, mediando mesmo um conflito, né, entre aspas, mas falando a verdade. Acho que era a comunicação, que me ajudou muito enquanto professora, né, até porque era a minha área, mas comunicar bem, ser muito claro, a ponto, e você vai saber bem disso, de chegar para a pessoa e falar, olha, infelizmente você reprovou mesmo na disciplina, não rolou, não foi, o que também hoje a gente já entende como muito relativo, mas você veio buscar aqui um conhecimento que não rolou. Então, a gente precisa entregar isso para você. Então, vem fazer de novo, o que quer que seja, mas para você levar o que você veio buscar. E quantas vezes o aluno sai, te abraça e agradece, pô, obrigado, né? O que não era a melhor situação do mundo, mas pela forma que a gente comunica isso também, o jeito, né? E ficava tudo bem. Então, muitas vezes acontece isso também, nesse espaço mais político, de você ter que explicar, ó, eu não vou conseguir fazer agora, mas eu vou te falar a verdade. Por quê? Porque aqui tem um processo, tem uma questão jurídica, tem uma questão de responsabilidade com o dinheiro público, a gente tem esse trâmite que é demorado, e eu brinco muito, né, que eu falo dos 3 tempos, né, tempo de Deus, tempo do homem e o tempo da prefeitura, que é um tempo surreal, assim, que a gente está tentando melhorar, mas ele ainda existe. E a pessoa fala, poxa, que bom que você me explicou, obrigada. Então, eu trago muito esse aprendizado lá de mediar situações difíceis para esse lugar, né? E o que a Marina, lá de trás, o que ela traz para essa Marina de hoje, que você acha que foi um aprendizado e que te ajuda muito nesse momento, assim? Olha, Pri, lá atrás, quando eu entrei na faculdade, quando eu fiz meu mestrado, meu doutorado... Você fez muito nova também, né, Muito nova. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Isso foi um incentivo dos meus principais líderes, que foram os meus pais, meu pai e minha mãe. Mestrado que me ensinaram também, né? demais. O mestrado eu tinha 22 anos quando eu comecei lá na USP. E já indo para São Paulo e voltando... Eu não sabia direito a maturidade, o que eu estava né? fazendo ali. Mas eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor. Uhum. O meu melhor. Então, hoje, eu olho e falo, valeu muito a pena, foi muito bom, porque nada é à toa, nada é... Tem uma lição, sabe? Né? E tudo aquilo que a gente faz, entregando o nosso melhor, naquele momento que a gente está fazendo, sem pensar assim, ok... Tem uma meta lá na frente, eu sempre sonhei em trabalhar com desenvolvimento humano, eu sempre gostei da ideia de dar aulas. Não sabia direito do que eu queria dar aula, mas eu sabia que eu queria dar aulas. Então, naquele momento, e que me trouxe até aqui, que eu sinto que foi uma coisa fundamental para mim, é a cada etapa da minha vida fazer o meu melhor. Uhum. Que é o que eu aprendi muito com o Mário Sérgio Cortella, né? Que é a frase dele célebre. Faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, hoje, eu vejo muita situação assim, às vezes estou lá na sala dos professores, às vezes o professor comenta, também, né, pelo salário que eu ganho, vou fazer assim mesmo. Sabe, eu falo, por favor, pelo amor de Deus, isso é péssimo para você. Você tem que ser o seu CNPJ, não é que você está trabalhando para alguém, é para você. É o que isso faz com você, fazer de qualquer jeito, fazer mais ou menos. Então, nada na minha vida, nada do que eu fiz, vou fazer assim mesmo. Se eu tô ali fazendo, eu tô me dedicando e fazendo o meu melhor. Agora, se a Marina de hoje pudesse conversar com a Marina lá de trás, talvez eu teria falado, respira um pouquinho mais. Vai mais devagar. Porque, Pri, eu penso assim, hoje, 42 anos, né? Eu tô aqui depois dessa jornada, depois de todo esse aprendizado. Eu não quero chegar uma hora que eu fale assim, chega, esgotei, quero parar. Eu quero poder fazer isso para sempre na minha vida. Por quê? Porque é prazeroso. Então, para ser prazeroso, eu preciso respeitar também alguns limites fisiológicos meus. Uhum. Dormir, descansar, me divertir, estar com a minha família. São pontos que, às vezes, a gente olha e fala, isso aí não é importante. E que lá atrás, eu fui que nem uma, sabe, retroescavadeira? E aí, eu travei, eu parei. E aquilo poderia ter acarretado o fim de tudo para mim, porque quase eu desisti do meu doutorado. Foi em fase final do meu doutorado. Eu quase que não consegui mais dar o próximo passo, sabe? E então, de repente, eu corri um sério risco ali. Peraí, então dá para ir um pouco mais, dá para fazer super ótimo, curtos e firmes, né? mas passos curtos e firmes.
pouquinho mais devagar. Não precisaria ter entrado, feito o doutorado em 2 anos, e o doutorado em 4, né? Foram 4. Tudo bem, tem ali, mas eu não precisava ser a melhor pesquisadora da USP. Tá, né? Aquela coisa da gente querer. Porque não respeitei o meu limite. Hoje eu vivo de uma forma mais equilibrada com o orgânico do meu ser. Então, peraí, deixa eu ver qual é a minha necessidade fisiológica em termos de dormir, não marco mais, por exemplo, como eu fazia palestra de manhã, palestra à tarde, palestra à noite. Calma, à noite eu preciso parar. Ah, mas você podia estar dando palestra até... Eu podia, mas eu não quero nesse momento, é uma escolha. É o momento que eu tenho. Eu trabalhei a minha vida inteira justamente para não precisar, mas você podia estar dando palestra fim de semana, mas eu não quero nesse momento e tá tudo bem. Sabe esse não de... Sem agredir as pessoas, sem... Não quero, obrigada. É o momento que eu quero dar essa paradinha, sabe? Então, ter os seus tempos, né? Isso. Esse equilíbrio hoje, eu me sinto mais madura e me sinto melhor e mais tranquila para... Quando for fazer, tá melhor Marina aí, isso, né? Tá na minha melhor versão. Mas devagar. Legal. E com calma. Legal, que belo aprendizado, né, Má? E conta do teu doutorado, porque eu conto, né, muitas vezes, assim, o que foi e a questão do livro e tal, mas conta um pouquinho pra gente, né, o projeto lá, o que foi a tua tese de doutorado, o que você provou, né, ali de legal? Pri, na época do meu doutorado, que eu fiz tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, que foi na USP, foi na área de imunologia. Então, e eu associo muito isso hoje com as ferramentas de gestão de pessoas. Olha que interessante. Na época, eu estudei muito a questão da hipótese da higiene, da importância da gente se expor aos antígenos. Para quê? Para formar o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa do nosso organismo. Então, eu estudei muito essa questão da formação das células do sistema imunológico. Ótimo. Falar, mas isso não serviu para nada na minha vida. Serviu para muita coisa, porque hoje as ferramentas que a gente aprende do desenvolvimento humano nada mais são do que... Não é eu não me expor àquilo, não é eu não entrar em contato, porque não são os desafios que ficarão menores daqui para frente. Somos nós que precisaremos estar mais preparados. E o que são esses anticorpos, a vacina? Nada mais é do que isso. Formação dos anticorpos. Eu estou injetando no meu organismo um vírus inativo ali para preparar o meu organismo para a hora que o vírus vier. Então, olha a relação disso legal, hoje, né? Com o repertório emocional, com esse aprendizado de emoções, que todas elas são importantes, a construção de o que é uma emoção, que é um sentimento, de entrar em contato com essas situações, sabe? Para que a gente se prepare, para que a gente haja da melhor maneira, sacando aquela ferramenta. Então, é uma caixa de ferramentas. Não vou precisar usar o martelo para tudo. Eu tenho a chave de fenda, eu tenho a chave Phillips, eu tenho... Cada uma é para uma situação. Então, hoje, o meu doutorado me ensinou muito isso na parte que eu estudei fisiológica. E hoje é o meu repertório do desenvolvimento humano, que eu acabei indo para essa área do desenvolvimento humano e que tem. Então, você vê, né? Tudo serve, tudo é útil, tudo é importante, né? Então... E eu acho que isso quando traz você para esse lugar de ter feito o estudo mesmo, até do Mindfulness com lá os teus funcionários, né? Eu acho que isso é muito legal de contar, né? Eu fiz o programa, depois na época fiz várias vezes até o programa de 8 semanas, Desenvolvimento Humano, fiz a formação com o querido Valentim, que foi incrível essa formação. E por que eu fiz isso? Com o objetivo de levar isso para a minha equipe no Sunset. Na época, eu liderava ali 10 pessoas e a única coisa que eu queria é que eles se sentissem bem, que eles estivessem mais conscientes das atitudes deles ali, nunca pensando em produzir mais. Hoje eu gosto muito do termo produtividade sustentável, assim como falam muito da sustentabilidade, a produtividade ela também pode e deve ser sustentável. Então, Mindfulness me ajudou demais a levar tudo isso para a equipe, para o laboratório, ensinar todo mundo a isso, e depois isso começou a... Outros laboratórios também chamaram, nossa, mas dá para fazer isso em laboratório? Não só dá, como deve. O nosso país aqui ainda está um pouquinho
ou talvez muito atrasado com relação a isso, de que sim, é possível a gente trazer tudo isso para as empresas. Basta dizer que o Reino Unido é um país onde uma das ações de desenvolvimento humano é mindfulness. No parlamento eles praticam mindfulness. Então, quer dizer, sabe, você está ali em países de primeiro mundo, você vê isso acontecendo naturalmente. Em escolas, em hospitais, né, já é algo comum. Então, quer dizer que é possível a gente fazer e trazer isso para cá também. E quando você percebeu que realmente lá as questões químicas, de neurotransmissores, que realmente mudavam, eu acho legal aquela aula que você dá, é uma aula, né? Eu vejo uma aula muito legal, de quais são os neurotransmissores que a gente ativa, né? Com que tipo de ações, eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas, elas olham pra gente com uma questão muito holística, até às vezes sobrenatural, em relação a isso que a gente acredita, né? E você fala muito das questões dos neurotransmissores que você realmente, quimicamente, ali provoca enfim, faz acontecer nos organismos, né? Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Ô, Pri, eu gosto muito de um trabalho de um professor chamado Paul Gilbert, que estudou muito essa questão da regulação emocional. Então, ele traz pra gente, como a gente tendo dentro da gente 3 esferas emocionais. Uma das esferas, que a gente chama de esfera vermelha, é o sistema luta ou fuga, onde a gente vai liberar o cortisol. E tá tudo bem, porque às vezes a gente realmente precisa lutar ou fugir. É uma situação que você precisa ter aquela ativação e ela é importante. E no dia a gente vai passar por ela também. Mas espera aí, a gente não precisa ficar nela o dia inteiro, lutando e fugindo com todo mundo o tempo todo. Então, existem outras 2 esferas também que a gente precisa aprender a acessar. Uma delas é chamada de sistema de recompensa, onde o que é liberado é a dopamina. Então, ativa o núcleo accumbens e quem é liberado é a dopamina. Ótimo. Sistema de busca, recompensa agora, por exemplo, nesse momento. Eu não estou com o meu sistema luta ou fuga ativado, eu estou com o meu sistema de recompensa, que é essa sensação gostosa de estar entregando, de estar conectado ao propósito. Mas, também eu não posso ficar só nessa esfera o tempo inteiro, senão eu entro num burnout, senão eu travo, sabe? Então, parou. Tenho que conhecer também um último sistema, que é o sistema verde, que é o meu favorito, mas também não posso ficar só nele, que é o sistema de acolhimento, onde o que é ativado é o que a gente chama de sistema mamífero de cuidado, nervo vago, onde é liberada ocitocina, e é o hormônio do amor, né? Então, por exemplo, Marina, como eu faço para entrar nesse sistema? Eu posso ficar nesse sistema o dia inteiro? Também não é bom, senão a gente entra numa situação apática. Então, o que é bom? Equilíbrio entre esses 3 sistemas. E principalmente, até mais do que o equilíbrio. E por que entra mindfulness aí? Qual sistema eu estou nesse momento do meu dia? Eu estou no vermelho, luta ou fuga? Ok, desde que eu reconheça que eu estou nele. Eu saber que eu estou ali. Tá tudo bem. Sabe aquela ansiedade positiva? Eu estou lutando, eu estou lá, sei o quê. Às vezes eu tenho que brigar por uma situação. Tudo bem, mas não posso ficar ali o dia inteiro. E amanhã de novo, e depois da manhã de novo. Então, peraí, deixa eu acessar o meu outro sistema de recompensa, de propósito, conexão com aquilo que faz sentido, vou dar uma aula, tô ali. E às vezes, eu preciso de um sistema de calma, de tranquilidade, sabe, respirações conscientes. Eu falo que é a respiração diafragmática, aquela respiração mais lenta, onde parece que está enchendo uma bexiga, enche o abdômen e daí esvazia devagar, sem pressa. A gente ativa o sistema parasimpático, aquele sistema de brincar com os bichinhos de estimação. Nossa, são super, né, Má? super. Está liberando ocitocina, sabe? Assistir um filme ali com o filho, em casa, com o marido, com a esposa, sabe? Viajar, sair um pouquinho, contemplar a natureza, o famoso savoring dos americanos, o saborear ali, o contemplar, isso ativa muito esse sistema. Então, é entender em qual desses sistemas a gente está, quais hormônios e neurotransmissores que a gente está liberando ali e não reagir a isso, apenas saber o que ativa o meu sistema verde. Eu preciso entrar no meu sistema verde agora. Qual que ativa ele? É estar com o meu bichinho? Ou é fazer uma meditação? Ou é estar na natureza? Entendendo esse processo. Então, eu gosto muito dessa teoria, desse muito conceito legal. De regular as emoções, não controlar, porque a gente não controla. Mas como que eu regulo isso e me sinto de uma melhor maneira?
Eu adoro, Ai, eu que acho delícia, muito né? linda, assim, eu Gostoso. sempre lembro. E até esses dias eu estava em casa, não sei o que aconteceu, né, enfim. E aí eu falei, ai, gente, eu preciso ir lá passar a mão na Melanie, né, a gatinha da minha mãe lá. Aí eu vou lá passar a mão na Melanie. Aí a Ângela, mas por que você vai passar a mão na Melanie? Eu falei, não, porque ela me dá uma paz, ele é uma terapia para mim, né? Isso. Mas será... Aí ela falou ainda para minha mãe, será que isso é verdade, né? Eu falei, olha, eu conheço pessoas que estudam isso. E eu sinto isso. Exatamente. Quando eu tô com eles ali, né? Ou quando você... agora eu vou conversar com tais pessoas. Preciso dessa companhia. São formas que você regula, né? Como você falou. E é muito importante, super, né, a gente tem uma farmácia interna. É conhecer isso, é saber como ativar esse sistema, sabe? E às vezes também a gente precisa ficar sozinho e tá tudo bem. Sabe, ficar naquele momentinho, né? Respirando, repousando naquela reunião interna nossa, naquela discussão ali. Ok, também, faz muito bem. Sabe, a própria voz interna nossa, o jeito que a gente fala com a gente, libera ocitocina. Sabe? Então, às vezes, a pessoa lida com ela mesma. Ai, você é uma idiota, tá vendo? Você não conseguiu. O que tá fazendo se a gente faz isso? Liberando cortisol. Ativando o quê? Sistema luta ou fuga o tempo todo. Então, eu vou ficando cada vez mais reativo. Por outro lado, quando eu tenho esse cuidado, igual eu teria com o meu melhor amigo, igual eu falo com o meu melhor amigo, por exemplo, eu falar comigo mesma, tá tudo bem, sabe? Vem cá, senta um pouquinho agora, respira. Me tratar como eu trato as pessoas que eu gosto, trazer isso aí, o que eu estou fazendo? Ativando o sistema mamífero de cuidado, liberando ocitocina. Então, o que eu estou falando para mim mesma? O que acontece fisiologicamente? O meu organismo, meu cérebro, ele entende assim, ele me dá mais coragem, eu ativo o ciclo confiança, conexão e coragem. Daí meu cérebro entende que eu posso ir, que eu tenho para onde voltar. Que é esse espaço interno de segurança. Então eu falo sempre assim, qual é o seu espaço interno de segurança? Como que você se sente ali acolhido? É na família, faça isso. É em algum lugar específico, busque, né? isso, exatamente. E para cada pessoa... Para cada pessoa é um encontro nessa situação, né? Cada pessoa tem o seu momento de liberação ali. Normalmente é isso, é com os animais, com os filhos, esse momento de aconchego, abraço, sabe? Aquele abraço sincero, né? Gostoso, aquela sensação de conexão, que é o que a gente estava falando agora aqui com a Lísia, que a gente tem essa coisa gostosa, essa conexão. Isso nutre, isso faz muito bem. Faz bem para a saúde. Então, abrace mais, beije mais, fique com as pessoas que você gosta, né? É aquilo, às vezes não está num dia tão bom, convida alguém para estar junto, para uma conversa, um almoço, enfim. Eu acho isso muito... Como você falou, é uma farmácia. É uma farmácia gratuita. Gratuita, né? Gratuita e à disposição. Né? Legal. Ma, a gente tem depoimento nessas? Perguntas, super legal. Então vamos chamar as perguntas aí. Você continua curtindo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho. A Lísia adorou, falou que queria falar ativa o sininho. Então ativa o sininho, mas presta atenção no sininho para que você ouça o sininho quando ele tocar e compartilha aí o que a gente está trazendo aqui tão bacana com a Marina. Vamos ouvir as perguntas da turma. Oi Marina, tudo bem? Eu sou o Arthur, conheço teu trabalho, conheço as tuas pesquisas e eu tenho uma rotina de trabalho um pouco estressante, num ambiente com bastante pressão e geralmente eu termino os meus dias assim com um pouco de estresse acumulado. Queria saber se tem alguma prática que eu poderia fazer para terminar os meus dias um pouco mais tranquilo e relaxado. Obrigado. Ai, que legal. Olá, o Arthur é um querido. Que bom, Arthur. Que legal. Já é um fã. E acho que é um desafio para todos nós passar o dia assim, a hora que a gente vê o dia já passou e chega à noite a gente está aqui sobrecarregado, tenso. O que fazer? O que eu sugiro? Faça pequenas pausas ao longo do seu dia. Não deixe tudo assim, quando chegar o final de semana eu vou descansar. Quando vai um pouco mais, criando um pouco mais de momentos ao longo do dia para essas pausas conscientes de transição que eu chamo. Então, esse momento onde eu vou parar um pouquinho, eu vou respirar, eu vou entrar em contato comigo, sabe? Soltar um pouquinho as costas, assim, soltar um pouco o pescoço. Lembre-se que o nosso corpo é a nossa bússola. Então, alongar um pouco o corpo, soltar um pouco, voltar para a gente mesmo. Para daí ir para a próxima atividade. Eu falo que às vezes entre uma reunião e outra, né? O break, o famoso cafezinho, só que um cafezinho consciente ali,
Não só responder mensagem, Então, porque é isso que está sai de acontecendo uma hoje. entre outra, né? Enquanto eu estou descansando, eu estou produzindo alguma outra coisa. O Então, descanso não. Tem que ser uma pausinha curta. Tanto que eu tenho a minha pulseirinha ali do Respire, que eu depois vou trazer aqui para vocês também de tá ali. Lembrar, né, Má? Relembrar. Então, é lembrar de parar para respirar. A dica que eu tenho, que eu falo para os meus alunos nos meus cursos é, coloca post-its. Sabe post-it no espelho do banheiro, na porta da geladeira, escrito respire. Para parar ali naquele momento e pausa para uma respiração maior. Habitar o corpo. Sente os pés no chão. Percebe você ali, como você está, faz um check-in interno. Sabe aquela sensação de check-in mesmo? Como eu estou agora? E aí vai para a sua próxima atividade mais inteiro. Então, essa seria essa dica. Muito bom, tem mais, vamos lá. Olá, meu nome é Bárbara. Eu gostaria de saber como que as pessoas que têm TDAH poderiam implantar um método de meditação no seu dia a dia. Ah, que fofa, Bárbara. Ai, que legal. Uma pergunta ótima também. A meditação, a gente tem que olhar para ela como um treino atencional. Eu gosto dessa linha, tem vários tipos de meditação. Uma delas é a meditação mindfulness, que traz para a gente a ideia desse treino atencional. Então, primeira coisa, não tentar fazer a meditação com a ideia de não pensar em nada, deixar a mente em branco. Isso está errado. Não podemos fazer isso. Se a gente faz isso, a gente já está brigando, sabe aquela chargezinha assim que a gente senta, vem logo o paz interior que eu não tenho o dia inteiro? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, quer dizer, é sentar com aquilo que está, do jeito que está, enquanto estiver. E essa é a filosofia ali de parar. E o mais importante, curtos, passos curtos. Então, não tentar logo de cara que vai meditar, não, eu vou fazer 2 horas. Não vai dar certo, não vai funcionar. Tempos curtos. Os estudos mostram já que 3 minutos são suficientes para mudar as estruturas cerebrais, inclusive. Aumento de córtex pré-frontal, diminuição de amígdala cerebral, quer dizer, 3 minutos por dia fazendo aquela prática. Agora, tem que ser todo dia. Não adianta, né? Eu falo que é igual cuidar de um bonsai, aquela árvorezinha japonesa. Não adianta eu descarregar um caminhão de adubo e 2 litros de água e falar um beijo, daqui 2 meses eu volto. Eu vou chegar, a planta está morta. É por isso que eu gosto da palavra cultivar. Porque é todo dia um pouquinho. Então, é um pouquinho todo dia. Como que hoje eu posso fazer da melhor maneira essa meditação? Tem áudios guiados, né? No meu Instagram tem uma prática minha. Até vou compartilhar hoje depois no Stories. Deixo ali para o pessoal ver, tá ali no meu feed. 3 minutos. Então, para aqueles 3 minutos e presta atenção numa âncora atencional, a respiração. A gente traz a respiração como uma âncora atencional. Mas eu não consigo, meu pensamento vai surgir. Ótimo. Percebe o pensamento e traz de volta a sua atenção para a sua respiração, que é a sua âncora atencional. Esse é o exercício. 3 minutos. Eu não consigo. Começa com 1 minuto. Aí vai para 2. Aí 3. Aí hoje estou um pouquinho, vou fazer 10. Tudo bem, pode se desafiando, mas o pouco é o ideal. Todo dia é show, né? Todo dia um pouquinho. Então, Maravilha. Essa seria a minha dica aí do exercício de 3 minutos. Adorei. Muito legal. Vamos mais uma, então. Oi, eu sou a Manu, sou estudante de Direito e na minha vida, tanto universitária quanto no estágio, lido com bastante leitura. E tenho muita dificuldade na concentração. A minha dúvida é a seguinte: de que forma eu poderia melhorar esse âmbito na minha vida, concentração na leitura e o foco? Olha, Ótimo, muito boa pergunta, né? Legal também, ótimo. Uma dificuldade hoje, que foi o que a gente começou conversando. Então, a primeira coisa, resistir à tentação das distrações. Principalmente o nosso querido, Celular. ótimo, simpático celular. Ele é maravilhoso, tecnologia lindo, tudo ótimo. Mas que horas eu vou dizer não? Então, hoje os estudos mostram que a gente, Pri, não está conseguindo ler 8 páginas de um livro seguido sem parar para consultar o WhatsApp. Ou Doença, seja, né? olha o que é o FOMO, é o Fear of Missing Out. Quer dizer, eu preciso olhar O mundo tá rolando e eu tô fora. e eu não né? tô sabendo o que está acontecendo. Como assim?
tá acontecendo com todo mundo. Eu brinco com os meus alunos, que são mais novinhos ali da medicina, eu falo, gente, vocês podem não acreditar, mas o celular ele ainda serve para fazer ligação. Então, se for alguma coisa muito urgente, alguém vai ligar para você. Todo mundo vai tocar, né? Alguém vai te achar aqui. Fique tranquilo, você não precisa ficar o tempo todo olhando o WhatsApp, ou pior ainda, aqueles sinais sonoros. Eu falo, é escolha. Aí entra o livro do Daniel Goleman, O Foco. O que eu vou falar, não? Então, assim, eu não preciso de sinais sonoros o tempo inteiro. Eu tenho que escolher que horas eu vou olhar o celular, não ele escolher que eu tenho que usá-lo, percebe? Ele te usa, né? Sabe, eu vou falar, agora eu vou parar para olhar o meu WhatsApp. Ótimo. Agora, né, eu vou... Então, isso é um ponto muito importante, saber dizer não, sabe? Nos sinais sonoros, no celular. Escolher, Tira né? as distrações e combina com você mesmo. Eu vou ler meia hora. Tá. Ok. Também... Para aquela meia hora, toma um cafezinho, depois você volta. Mas... tenha tempos, né? Esses tempos. Legal. Isso é importante. Muito legal, viu, Maia? Eu também vou usar, porque não estou conseguindo me concentrar muito, não. Bom, olha, tem muita coisa aqui também, Marina, maravilhosa. A gente eu ficaria... falo demais, eu não paro. É uma delícia, a gente tem fica assim, ó, a gente aqui, fica senão... assistindo, né, de tão gostoso que delícia. é. Ô, Mar, a gente está fazendo também aqui, é um tipo de um bate-bola, né, ele é bem assim, rapidinho, e tem a ver com o seu Ikigai, que a gente compartilha muito dessa filosofia linda, né? Que tem a ver com o seu propósito. Então, vamos lá. Tá preparada? Ai, que medo. Vamos embora, você vai amar. O que te deixa mais feliz na vida? Estar inteira. Estar, né? Se o dinheiro não existisse, o que você faria? Dar aulas. Legal. O que faz o seu coração vibrar? Estar em família. Pelo que as pessoas costumam te agradecer? Por ensinar a respirar. Legal. Qual o seu maior poder? Compartilhar. Legal mesmo. E é verdade, viu, gente? Quais são os seus melhores talentos? Ensinar, aprender, ensinar e aprender. Maravilha, né? Quando você usa os seus talentos, qual a diferença que você faz na vida dos outros? Trazer mais significado. Muito bom, muito... Ó, vai lá. Mata de prima aqui, né? Olha, é incrível sempre estar com você, seja no Pod Pri, seja no café, seja quando a gente troca ideias, ali ela manda podcast para mim nos áudios, eu fico ali ouvindo, é maravilhoso. Então, assim, obrigada, aliás, gratidão, né? A gente descobre depois a diferença, né, entre ser o obrigado e o gratidão é uma coisa, né, muito mais livre, né, e não é obrigada a nada, né? Mas é uma gratidão de você agradecer mesmo. Agradeço por você ser minha amiga. Agradeço esse amor. Sou muito feliz, assim, por ter você na minha vida. Saiba disso. Então, dividir você com a turma, compartilhar você é muito gostoso, assim, é uma honra. Valeu por esse momento aqui com a gente, por você ter cedido aí tanto ensinamento, tanta coisa boa. E que a gente possa seguir nessa jornada juntas aí sempre, né? Sempre. Deixa uma mensagem aí para a turma. E teus contatos também acho legal. Vamos Obrigada, embora. Pri. Quero dizer que eu sempre fui sua fã. Sempre achei você uma pessoa maravilhosa. Acima de tudo, um ser humano incrível. E agradecer imensamente por tudo que você tem feito pela nossa cidade, pelas pessoas, o tempo que você está doando, o seu tempo por nós. Então, eu agradeço muito esse cuidado que você está tendo mesmo com a gente, sabe? Eu sei o tanto que para você é um propósito fazer tudo isso e para a gente é um enorme presente ter você. Então, agradeço a sua amizade e agradeço tudo isso que você faz por todos nós, pela nossa cidade. Me sinto assim... segura, amo ainda mais Mogi do que eu sempre amei, porque você está lá, porque eu sei que você está nos representando e isso é você, o querido Caio, isso é maravilhoso. Eu que agradeço muito por tudo que você faz aí pela gente e pela nossa amizade por estar aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada. Um beijo, te amo. Delícia. Eu fiquei até emocionada aqui. E é isso. Então, agradecer todo mundo que está aqui, agradecer, né, por essas pessoas incríveis que estão na nossa jornada aí juntas e dizer que o próximo tem mais pessoas especiais, né? Não preciso dizer. E desejar um grande beijo aí, um ótimo dia e que a gente siga juntas. Posso aí. deixar meu Instagram? Esqueci Opa, de deixar. bora é marinacampus.mc.
de Mogi das Cruzes. Então, eu marinacampos.mc. Então, esse é o meu Instagram. Gosto de divulgar lá bastante coisa do meu trabalho. A Marina, maravilhosa. Que a gente possa seguir juntas sempre, Pri, porque a nossa ligação é além desse universo. É uma coisa muito grande, muito especial. Muito, né? Especial. Obrigada. Muito linda. Eu que agradeço. Obrigada, linda. E é isso, gente. A gente fica até emocionado que a gente até se perde aqui. Mas é bom que é real, né, Mar? É real, é verdadeiro. Segue a gente aí nas redes também. Então, agradecer a todo mundo que estava com a gente e continua compartilhando, curtindo. Um grande beijo, Mar. Um beijão imenso. Agradeço por tudo. Obrigada. Um abraço, eu que agradeço. E vamos embora, né, gente? Vamos para a próxima aí, se Deus quiser. Beijo. Obrigada. Beijo, Mar. Delícia.